Pappardelle de massa fresca, puxado na manteiga de manjericão, alcatra suína, molho de queijo finalizado com gemas. Vem! Para a massa eu começo com farinha de trigo, sêmola de grano duro e água, os três ingredientes na mesma quantidade, e eu gosto de colocar uma pitada de sal logo no início nas farinhas. Misturo a sêmola de grano duro com a farinha primeiro, com a farinha de trigo. Faço uma cavidade e entro com água. Eu aconselho a não colocar a água toda. Eu não coloco a água toda porque a quantidade de água depende de alguns fatores. Depende da umidade do tempo, da umidade da farinha que você está utilizando e também da umidade da sua mão. Agora, com o auxílio de um garfo, eu vou incorporar a água com as farinhas. Depois eu mudo para a espátula. Incorporo com a espátula. E depois eu vou transferir a massa para uma tábua. Eu solvei essa massa com as mãos cerca de 2 minutos. Mas é claro que se você fizer uma quantidade maior, eu oriento a você a sovar um pouco mais. E levo para descansar, coberta com um pano enxuto, cerca de 30 minutos. Massa descansada, vou começar a abri-la. Eu prefiro utilizar a semolina para poder abrir a massa. Eu queria que ela ficasse mais amarelinha, por isso que eu dei preferência à semolina. Mas acabou que ela não ficou tão amarelinha como eu queria porque a gente não utilizou ovo, não utilizou as gemas no caso. Eu prefiro fazer essa massa com água porque ela fica mais maleável. E quando a gente utiliza os ovos, ela fica mais firme. Como eu estou abrindo com a mão, eu prefiro utilizar a água. Já consegui abrir ali do tamanho da tábua e vou checar se a espessura está ok. Opa, quase cai ali, mas eu consigo verificar se a espessura está ok olhando pela sombra. Então, se eu conseguir, através da massa, ver a sombra da minha mão, para mim a espessura já está ok. E vou tirar a rebarba para poder ficar certinho. Vou colocando ali a semolina para poder, quando eu dobrar a massa, não grudar. Cada dobra eu coloco semolina e decido cortar em formato de pappardelle. É claro que aquela rebarba que a gente retirou, a gente não vai descartar. A gente vai colocar no bowl, reservar no bowl e depois juntar e abrir novamente. Para abrir uma boa quantidade de massa de vez, a gente pode utilizar um palito de churrasco ou um equipamento parecido, como eu estou tentando ali com o meu termômetro. Mas eu acabei dobrando demais a massa e ele é mais maleável, por ter uma quantidade reduzida de gordura. A gente não está utilizando gemas, a gente está utilizando água. Existe um equipamento que a gente coloca as folhas de massa, passa o rolo por cima dele e quando a gente passa ele já desce a massa cortada, aí a massa já é aberta. A proteína é uma alcatra suína que eu temperei com sal, pimenta cominho, alecrim, tomilho, alho e um pouco de azeite. Eu utilizei o alho para marinar, mas na hora de grelhar a carne eu retirei para não queimar. Aí eu retorno o alho para a carne quando eu viro. Eu grelho um lado, depois que eu viro, eu retorno o alho e coloco manteiga. Agora é hora de empratar.
Essa massa cozinha de 1 a 2 minutos, aí é questão de gosto. É importante cozinhar com água fervendo e salgada. Fiz uma manteiga de manjericão e puxei o pappardelle. Derrete a manteiga com as folhas de manjericão, um pouco de sal e você tem uma manteiga de manjericão. Não precisa caramelizar a manteiga, derrete brevemente. Fiz tipo uma fonduta, eu tinha um molho de queijo em casa e coloquei 2 gemas e cozinhei rapidamente. E coloco na base para carne. Não coloco em cima da carne porque a gente não quer perder a crosta. E aí está o prato finalizado.